Está no ar o programa Novos Caminhos, a psicologia espírita para o autoconhecimento. E hoje o nosso tema é depressão. E realmente as estatísticas são alarmantes, não é, Rodrigo? Márcia, a depressão é uma doença que tem dados pandêmicos, na verdade. Atualmente é a doença psiquiátrica mais diagnosticada em todo o mundo. Só no Brasil são cerca de 10 milhões de brasileiros com depressão. Em termos mundiais, cerca de 15 a 20% da população vai ter depressão pelo menos uma vez na vida. E uma coisa interessante, após a primeira crise de depressão, há uma possibilidade de cerca de 50% de reincidência, ou seja, de ter um segundo episódio. Para esses que têm esse segundo episódio, a possibilidade de ter uma reincidência é de 70%. E para quem tem esse terceiro episódio, a chance de reincidência é de 90%. Então é uma doença muito grave, que necessita de todo cuidado para que ela não se torne uma coisa crônica que invalide a vida da pessoa. Porque a depressão também ela traz uma série de desconfortos emocionais, físicos também, né? Que acabam assim, tirando realmente o ideal da vida, né? Todo bem-estar. Quer dizer, é uma coisa muito severa. A gente não pode mais negar isso, né? Temos que entrar de cabeça para poder ajudar cada vez mais as pessoas, né? E a nós mesmos. E apesar de ser uma doença muito contemporânea, na verdade, desde a antiguidade, nós já temos relatos a respeito da depressão. Ou seja, é uma coisa que a gente vê que acompanha o ser humano aí já tem muito tempo, né? Essa questão dessa tristeza, essa coisa toda que envolve a depressão, né? Então nós temos, no século IV a.C., com Hipócrates, que é o pai da medicina, já descrevendo de forma detalhada o quadro de uma paciente que sofria de tristeza profunda, que tinha distúrbio de sono, de perda de peso. E, então, esse quadro já é descrito desde o século IV a.C. Galeno, 200 anos depois, ele vem descrever a depressão como sendo melancolia, ou a doutrina dos humores, onde ele trabalhava a melancolia como sendo a bilis negra. Eles até faziam tratamentos com sangrias, com vomitórios, para buscar essa cura, né? E de tão complexo que é isso mesmo, né? A gente vê essa doença, né? Quer dizer, já desde o início da humanidade já está aí mostrando, né, essa sua existência, e as pessoas buscando curas e curas e curas, e aí, né? É verdade. Mas é interessante pensar que o tratamento da depressão existe já dos tempos de Jesus. E era um tratamento muito peculiar, porque quem era habilitado para fazer o tratamento era o sacerdote. E o sacerdote, ele levava o paciente até uma região que ficava à beira do mar, mas era, na verdade, um precipício a 200 metros do mar. E o sacerdote, após os rituais, ele precipitava o paciente lá de cima, e o paciente caía na água. Imaginem vocês, cerca de 30 a 40 andares, o que equivaleria a um prédio. Se o paciente morresse afogado porque não sabia nadar, ele morria de depressão. Mas se ele conseguisse sair de lá, ele estava curado. E é interessante pensar, porque esse tratamento equivaleria hoje ao tratamento de ECT, ou que se utiliza com o eletrochoque, que é muito eficaz. É muito eficaz e um tratamento, né, polêmico, né, a gente pode dizer, mas que foi muito utilizado, principalmente nos anos 90, 80 e 90, né?
tem, né, a gente tem essa, todo esse histórico aí já avaliado, estudado. Na atualidade se utiliza o ECT, porém de uma forma diferenciada, onde o paciente ele é anestesiado, ele não passa por aquele sofrimento, porque antes o eletrochoque era aplicado a frio propriamente no paciente. Mas é interessante pensar, porque a Organização Mundial de Saúde, ela define para a depressão 11 sintomas principais. Estabelece que se a pessoa tiver de 4 a 5 desses sintomas, já é um diagnóstico de depressão. Então nós temos aí como um primeiro sintoma o esgotamento físico, onde a pessoa se sente desvitalizada, né? Ela não tem vitalidade para realizar as coisas. E um outro sintoma que a gente vê é a disforia, né? Que é a falta de ânimo. Uma sensação assim, de desânimo, desmotivação diante de tudo, né, na vida. A falta de energia também. E é interessante porque, geralmente, os familiares, quando não têm o conhecimento da doença, acabam lidando com isso como se fosse uma preguiça do paciente. Só que, na verdade, não é preguiça, é muito diferente, porque não passa pela vontade. A vontade da pessoa é de fazer, mas ela não tem esse ânimo, essa energia, essa vitalidade para realizar as coisas. É como se essa força fosse muito maior do que ela mesma para ela vencer, né, esse momento de dificuldade e fazer. E com isso a gente também vê o outro sintoma, né, que é a anedonia. Não sente prazer em realizar as coisas, não sente prazer em viver, né, de uma forma geral. E a gente vai encontrar isso daí, aquelas atividades que antes eram prazerosas para a pessoa já não sente o mesmo gosto. Até mesmo o ato de comer se torna difícil, porque a comida não tem mais o sabor. Na verdade, a vida fica meio que sem cor. É aquela sensação de que não tem cor, não tem gosto, não tem sentido, não tem nada. Né? Então, assim, realmente é alarmante isso, porque é de um grande sofrimento. E como o Rodrigo falou, as pessoas que às vezes não entendem isso começam a julgar, a criar preconceitos, né, no sentido de conceitos pré-estabelecidos, diante do outro, como se o outro fosse preguiçoso, não quisesse nada com a vida, não quisesse desenvolver e crescer, e na verdade não é isso. Ele está doente, está num quadro aí que a gente tem que dar uma atenção maior. Né? E aí vem junto a ansiedade, distúrbios de sono, né? O distúrbio alimentar, como você mesmo falou, né? Perde tudo, toda a graça, né? E é interessante porque esse quadro varia de acordo com o paciente. Alguns dormem muito, quase como num sentido de fuga das questões da vida. Outros, muito comumente, acordam de madrugada e depois não conseguem mais dormir. A questão do distúrbio alimentar também, alguns deixam de comer, outros se alimentam demais. Temos também a questão dos distúrbios motores, ou a pessoa fica muito lenta, ou ela fica muito agitada. Então, só que essa agitação não se resume em uma eficácia do fazer, porque às vezes a pessoa pega muitas coisas para fazer e não dá conta de resolver, de fazer nenhuma. Não é aquela agitação de movimentação, é que a vida é movimento, mas não é essa agitação de movimentar, de construir. É uma agitação mais, assim, descontrolada, né? Sem foco, sem lugar, mesmo como se fosse para preencher esse vazio, né, que a pessoa sente e não sabe de onde que é, de onde veio, né, nem para onde vai. Essa é uma questão também. A gente tem também a questão da tensão, da irritabilidade, do nervosismo. Na verdade, quando a pessoa está com uma depressão com esses sintomas, o outro não precisa fazer nada. Basta que o outro exista e esteja ali para já despertar a irritação. Então, porque a pessoa está à flor da pele, ela está muito sensível, ela está sem filtros nenhum em relação às coisas. E isso é muito complicado, né? Porque a pessoa está quieta lá e o outro, que não tem nada com a história, passou ali, aquilo ali já virou motivo de confusão. O que não é legal, né? Claro. Mas a gente tem que entender essa pessoa, né? Tem que ter a própria consciência do que ela está sentindo, do que ela está vivenciando, para poder tentar segurar um pouco ali e não jogar no outro. Né? E é um processo que é complicado isso, da conscientização, né? Uma outra coisa que limita muito a vida da pessoa com depressão é a diminuição da capacidade de raciocínio e de memorização. Então a pessoa tem a sua capacidade de aprendizagem limitada em função da depressão. Se ela pega um livro para ler, um texto para estudar,
ela consegue reter muito pouco daquilo. Se ela vai assistir uma aula, uma palestra, ela está presente de corpo, mas ela não consegue aprender quase nada do conteúdo. E um outro sintoma também, que é o tal do pensamento na morte, que fica voltando, né, como se fosse alguma coisa aterrorizadora em cima da pessoa, né? Ela fica com aquilo ali na cabeça, fica com foco, né, nesse pensamento da morte, né? E é interessante, Márcia, porque tanto em relação à questão da morte, a pessoa pode pensar diretamente na morte, no sentido de suicidar-se, de tirar a vida, que é algo muito grave. Um percentual maior de pacientes que cometeram suicídio tinham como diagnóstico anterior um quadro depressivo, a depressão. Mas o pensamento de morte ele pode vir também mascarado. A pessoa ela pode não aceitar pensar na morte, propriamente no sentido de tirar a vida. Mas a morte vem no sentido assim, de não querer alimentar-se mais, de abandonar trabalho, abandonar o contato com as amizades, deixa de fazer as coisas, fica fechada para o mundo. É um sentimento de morte mascarado que aparece também no quadro. Isso. E aí é interessante a gente falar da questão da covardia, né, diante da vida. Porque, querendo ou não, o cair, né, nessa depressão, nesses sintomas todos, é uma forma, como o Rodrigo falou, da gente negar a vida, né? Que isso seria uma forma de negar a vida, dessa covardia diante dos desafios da vida. Porque muito da depressão vem, às vezes, por as coisas não serem do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E elas não são, infelizmente, né? Não são. Porque você está entrando aí num aspecto interessante, que é uma das possibilidades, uma das visões diante da depressão, que é a visão da psicologia. Então, que tem a ver com a questão da perda. Freud estudou muito bem no seu texto Luto e Melancolia, colocando que um dos fatores para a depressão ou para a melancolia diz respeito à questão da perda. Da perda de um ente querido, da perda do trabalho, da perda de algum bem material, de forma mais relevante. Até a mesma situação na vida, né, de uma pessoa querida, que não seja, às vezes, pela questão da morte, né, mas do fim do relacionamento, né, que também acho que é importante a gente pincelar isso, que muitas vezes o fim de um relacionamento que a pessoa, às vezes, não quis que terminasse, né, entra esse quadro de depressão. Existe uma confusão muito grande que diz respeito à tristeza, que é uma coisa natural, em relação à depressão. Porque a tristeza é um sentimento que surge naturalmente para que a pessoa dê conta de lidar com aquele novo fato, com aquela perda afetiva, material, de trabalho, o que for. Então, o que leva até cerca de 6 a 8 semanas no máximo, um período de adaptação. Quando a pessoa estende por mais do que esse período, mais do que 6 a 8 semanas, aí a gente entra num quadro já de depressão. Mas a tristeza é muito natural. É natural. A vida ela não é feita somente de alegrias, de euforias, muito antes pelo contrário. Ela é cíclica. Ora a gente está um pouco mais triste, ora um pouco mais alegre, dentro de uma faixa ondulatória mais ou menos normal. Se a gente estender de mais ou de menos, aí já vai caracterizar um quadro que já seria um quadro mais bipolar. Os eutímicos, ou os ditos normais, oscilam levemente para cima, para baixo, dependendo das circunstâncias da vida. Quando a pessoa tem um quadro de bipolaridade, ela tende, alguns momentos, ficar mais na mania, mais na euforia, ou mais na tristeza profunda, na depressão. Então é o que variaria. Mas o normal é a gente, dentro de uma eutimia, variar um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas a tristeza é saudável e é natural de acontecer. Não é natural de a gente manter a tristeza. Mas diante de um fato que seja natural, esse sentimento, para que a gente se adapte, é natural dele aparecer. E é interessante essa tristeza, né? O nosso próprio organismo ter, no nosso próprio organismo psicológico ter isso, porque é um tempo ali de recolhimento e de elaboração da questão, né? De reflexão e tudo para ter um aprendizado e a gente conseguir continuar a vida de uma forma mais consciente, mais elaborada. Isso é necessário, né? Como o Rodrigo disse, a partir do momento que se estende, né, e fica nesse sintoma, aí já não é uma coisa saudável.
porque é interessante também pensar. Quando nós visualizamos a questão da perda e da frustração, muitas vezes o sentimento que está por detrás disso é um sentimento de onipotência, um sentimento de orgulho. Então, a dificuldade da adaptação na perda talvez seja um sentimento de onipotência, muitas vezes de posse em relação àquilo. Nós, na verdade, não possuímos nada, nem a nós mesmos. Nós possuímos as conquistas e os valores morais que nós adquirimos. O resto, em todos os sentidos, é algo transitório. Sejam as relações, sejam as posses materiais. Daí a importância da gente amadurecer nosso psiquismo lidando com relação à realidade das coisas, que quando se diz respeito a relações ou coisas materiais, serão sempre transitórias. Exatamente. E é uma coisa muito difícil a gente aceitar, né? A nossa cultura nos cria para ter. Né? O mundo capitalista é ter. Eu tenho, eu possuo, eu tenho fulano, eu tenho ciclano, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, quando na verdade a gente não tem nada. Né? São coisas que são construídas, são relações que as pessoas ficam porque elas querem, elas que escolhem, né? A gente tem muito essa questão. Só que a gente não tem essa coisa, a gente não é criado, né, dessa forma. E eu acho que isso também dificulta mais ainda que a gente tenha essa consciência e que viva melhor, né, na transitoriedade. E dentro também da questão cultural, mais até do que o ter, o parecer. O parecer que ter ou o parecer que é. O que faz com que muitas vezes a pessoa se distancie ainda mais do seu eu real. Quanto mais acontece esse distanciamento, porque a pessoa tem que parecer que está bem, tem que parecer que é feliz, muitas vezes ela acaba negando os seus sentimentos reais. Porque alguns sentimentos são vistos como inapropriados. E quando a pessoa começa a negar sentimentos, também se torna um dos fatores psicológicos que desencadeiam a depressão. Então, sentimentos como raiva, como tristeza, que são vistos como sentimentos negativos, são muitas vezes reprimidos. Mas eles muitas vezes, ao se tornarem recalcados, vêm despertar ou despontar como o sentimento de depressão. Ou uma raiva canalizada para si mesmo, muitas vezes. Porque muitas vezes a forma da depressão agir na gente, né, é justamente essa raiva de nós mesmos. É como se a gente estivesse num processo de punição por XYZ da vida não ter dado certo. Né? É porque o que acontece geralmente é um deslocamento. Quando acontece uma raiva ou uma tristeza em função de um determinado objeto, uma determinada perda, quando isso daí não é trabalhado pela pessoa, ela canaliza ou ela desloca para si mesma essa raiva. Então, quando a pessoa não expressa os sentimentos de forma adequada para digerir esse fato, ela muitas vezes implode. É o que muitas vezes acontece. E a gente fica muito preso, né, nessa questão social. Acho que é importante frisar dos papéis sociais. É claro que se a gente está num ambiente de trabalho, você está num ambiente, né, mais formal, você não tem que, ficou com raiva, você não tem que sair brigando, gritando, xingando, né? Não é isso. Mas é o ter consciência daquele sentimento ali no momento e de uma forma apropriada elaborar. Às vezes você não vai ter condição de elaborar com a pessoa, né, que fez isso, às vezes por conta de hierarquia, alguma coisa assim. Mas tem um processo terapêutico, algum processo reflexivo, que você pode elaborar aquilo ali e resolver. Né? Outras vezes, de uma maneira construtiva, chegar até a pessoa e falar a respeito disso. Só que a gente é criado para não fazer, para não resolver, para simplesmente negar. Porque, aparentemente, tudo tem que estar bem. Mas internamente, né? Aí vem esse processo. Se nós pensarmos a respeito do aspecto espiritual da depressão, porque a depressão ela pode ser vista por essas três vertentes. Da questão psicológica, da questão biológica, que envolve uma diminuição da quantidade de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, que sim, vai se manifestar também de forma orgânica, sempre. E temos também um aspecto espiritual da depressão. A benfeitora espiritual Hermance Dufour, no seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela aborda um aspecto interessante da depressão. Ela coloca que muitas vezes o quadro da depressão inicia-se no período da erraticidade. Ou seja, antes
o período entre uma encarnação e outra, quando o ser está no plano espiritual e ele toma consciência das suas mazelas, das suas dificuldades interiores e da quantidade de débitos que ela tem perante a divindade, ela muitas vezes faz esse quadro depressivo ligado à menos-valia. Se ela é um espírito consciente e que teve a possibilidade de ser acolhida em nosocômios, hospitais psiquiátricos no plano espiritual, ela já começa a expurgar essa depressão por lá mesmo. Quando ela não tem essa condição, por estar em regiões dificultosas e ser trazida dessas regiões inferiores para a reencarnação, ela já reencarna e muitas vezes faz quadros de psicose ou de depressão profunda, trazendo esse sentimento não elaborado vindo do plano espiritual. É uma das possibilidades do aspecto espiritual da depressão. Nós temos um outro fator que interfere na depressão, que tanto pode ser causa quanto pode ser efeito, que diz respeito às influências espirituais. A gente fala aí das obsessões, né? Das obsessões. Porque tanto a depressão, esse estado depressivo, ele vai dar abertura para uma aproximação de uma entidade que queira se utilizar dessa tristeza maior para influenciar ainda mais a sua vítima ou hospedeiro, quanto a simples aproximação e o acolhimento dessa ideia perturbadora por parte do hospedeiro em relação ao obsessor também gera depressão. Porque nós temos 3 passos para se instalar a depressão. O primeiro é o aparecimento de uma ideia perturbadora, ou seja, uma entidade espiritual que queira prejudicar alguém encarnado pode suscitar uma ideia de tristeza, de menos-valia, para que ela possa limitar ainda mais aquela pessoa. Mas é importante que a pessoa tenha matrizes ligadas a esse aspecto para que ela acolha essa ideia. Então, primeiro surge como uma ideia. E a questão da sintonia, isso aí também, né? Porque se não tem essa sintonia energética, não tem como ter essa ligação. Perfeito. É necessário ter essa sintonia. Não existe obsessão sem sintonia. Então é necessário que ambos estejam em uma mesma faixa vibratória, de sintonia, de transmissão de pensamentos. Então, o obsidiado, o hospedeiro, ele pode não ter a certeza, ele pode não saber que está sendo influenciado. Mas a influência ela vai acontecer incessantemente. A todo momento estamos sendo influenciados e influenciamos. E não sabemos, muitas vezes, que estamos sendo influenciados justamente por não estarmos numa sintonia energética do que aquela pessoa gostaria, né? É como se ela não conseguisse chegar até nós. Sim. Né? Então, a partir do momento que o obsessor começa a jogar essas ideias, se a pessoa mantém por muito tempo essa ideia negativa, sem que ela trabalhe isso, através da mudança da postura moral, mental, através da busca de uma prece, ela muitas vezes começa um diálogo mental com aquela ideia. Então ela começa um diálogo mental com essa ideia perturbadora para posteriormente haver aquele acolhimento da ideia. A gente vê André Luiz no livro Amor e Sexo de Chile. Ele coloca justamente a questão, a gente consegue ver um quadro de obsessão muito claro e ela se formando ali. É muito interessante como que fica claro como que ela se dá, né, com a questão dessa sintonia energética. Sim. Então, existe esse aspecto espiritual que tem que ser levado em conta para que o tratamento seja também completo, não só em termos biológicos, não só em termos psicológicos, mas também em termos espirituais, porque a depressão vai abrir esse aspecto. A gente poderia falar, então, Rodrigo, em aspectos espirituais, de uma mudança interna, né? Da pessoa diante dessa ideia atormentadora. Toda mudança real, ela se faz de dentro para fora. A gente pode ter até um estímulo de fora que possibilite ou que dê um start para essa mudança. Mas o que vai realmente proporcionar uma mudança real em termos de pensamento, de qualidade de pensamento, de sentimentos e principalmente em termos de postura, parte de uma decisão interior por parte do próprio paciente. Esse ponto é muito importante. Nós podemos trabalhar também uma outra vertente espiritual que é muito interessante, onde o espírito Adamastor, através da intuição ditado a Gilson Freire, no livro Ícaro Redimido, ele traz um aspecto muito importante, muito interessante,
a respeito da depressão. E ele faz uma comparação falando da questão energética. Todos nós somos seres energéticos. E a energia, ela se expressa através de ondas. E a onda, quando a gente pensa, ela tem uma fase positiva, de expansão, de crescimento, e depois uma fase negativa, que é uma fase de assimilação, de recuo. Nós temos na vida esses períodos, ora positivos, ora negativos, como, por exemplo, o dia e a noite, que se intercalam de forma necessária ao equilíbrio. Eles se complementam, né? Se complementam, é natural. No cosmos, nós temos o período de ordem e de desordem, o período de expulsão e de atração. Nós temos o ânima e o ânimos, o masculino e o feminino, o quente e o frio. Então, quando nós dizemos em termos de personalidade, em relação ao ego mais especificamente, aquele ser que se utilizou mal do seu livre-arbítrio, permitindo que seu ego se exacerbasse, se considerando melhor do que os outros, atropelando os direitos e os sentimentos do outro para as conquistas do próprio prazer, sem pensar nas consequências, essa pessoa está no período de dilatação do seu ego. O que vai possibilitar necessariamente para um equilíbrio perante as leis divinas de um período posterior como sendo um período negativo. Então aquele ego que se dilatou demais, como se fosse um elástico que esticou demais do seu período de equilíbrio. Quando ele é solto, ele se retrai muito para poder compensar. É o período em que o ego da pessoa diminui. Então, se numa encarnação a pessoa se utilizou mal do seu livre-arbítrio, explorou, se utilizou mal dos outros, porque se sentia melhor do que os outros, com mais direitos, numa existência posterior, ele vai vir com o seu ego diminuído, com sentimentos de menos-valia. Então, é um mecanismo compensatório do próprio psiquismo para que no momento posterior ele entre num estado de equilíbrio, de saúde, que é essa busca. A depressão é muitas vezes esse período onde a pessoa busca então dar conta dos excessos de outros tempos, de outros movimentos. Daí então a gente vê como que é necessário o autoconhecimento, como que é necessário trabalhar o orgulho que está por detrás do sentimento de depressão. O sentimento de onipotência que está mascarado ao lidar agora com a questão da frustração perante as situações que a vida propõe como sendo naturais. É como se a gente, na depressão, falasse o seguinte: eu não, como ousam fazer isso comigo, né? Eu sou tão legal, sou tão máximo, né? Acho que é muito bem retratado esse sentimento de orgulho, né? Nesse sentido, é como se fosse uma ofensa, na verdade, às frustrações e os limites da própria vida. E é tão bom pensar, porque a vida ela não é uma fotografia, ela não é uma coisa estática. A vida é um filme, ela tem movimento. Então, pensar nesse movimento da vida é lidar com mudança constante. Uma personalidade sadia, saudável, é aquela que se auto-atualiza de acordo com as propostas que a vida oferece a cada momento. Então, se a gente pensar numa proposta saudável para a depressão, é como se a depressão não propusesse dois caminhos, como se fosse uma bifurcação. Um caminho, ele leva cada vez mais ao aprofundamento da depressão, ou uma piora cada vez maior, uma limitação cada vez maior. Mas o outro caminho propõe necessariamente uma mudança, uma busca de autoconhecimento, uma busca de transformação do modus vivendi da pessoa. E essa é a mudança real. E a partir daí a pessoa vai encontrar um caminho da saúde, que é o que se espera ao final deste caminho. Com certeza. E é possível essa saúde. É possível que a depressão acabe se tornando aquele empurrãozinho necessário para a mudança e para uma conscientização da vida. E é isso que a gente espera, né, Rodrigo? É isso, Márcia. Bom, nós encerramos aqui hoje, então, o nosso programa Novos Caminhos e esperamos a presença de vocês para conversar sobre um novo tema, sobre a psicologia espírita diante do autoconhecimento.